Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje com muitos assuntos importantes e interessantes, há 162 dias das nossas eleições presidenciais, num ano bastante atípico, porque o Brasil nunca vivenciou uma situação onde os debates públicos fossem tão radicalizados de uma forma corrosiva. Sobretudo porque nós temos à frente do nosso país, na presidência da República, um personagem que faz da mentira a sua ferramenta política no cotidiano. E uma pessoa que mente descaradamente mostra que não tem princípios, não tem moral, não tem ética, enfim. E causa muitos medos também, muitas pessoas, sobre o que essa pessoa pode vir a fazer se ele se sentir ameaçado de alguma maneira. Bom, nós vamos conversar sobre essas situações, algumas previsões que eu fiz ontem que foram acertadas, situações muito importantes estão acontecendo hoje com o Daniel Silveira, outras situações também, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, é só dar um clique no símbolo que aparece aí no seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar. Compartilhe, dê o seu joinha, porque a gente chegará a mais pessoas com esse seu gesto, e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, muitas pessoas têm feito comentários e perguntas aqui no nosso portal e no nosso chat, que todo dia eu abro a partir das 5 horas, em torno das 5 horas aqui no nosso portal, né? Dizendo, ou preocupadas, né, se nós teremos aqui uma ruptura institucional. O que faria o presidente da República com a eventual perda da sua reeleição, enfim, se a gente deve ter medo. Eu tenho falado o tempo todo aqui que não existe nenhuma condição internacional, nenhuma condição externa, e internamente nós temos muitos lunáticos que ficam o tempo todo tentando amedrontar a sociedade com esse tipo de ameaça velada. Nós não podemos dar eco a esse tipo de pensamento, esse tipo de discurso. Isso não pode estar no nosso radar. A gente tem que colocar de uma forma muito dura que aquelas pessoas que tentarem transgredir ao nosso aparato constitucional vão ser responsabilizadas. Hoje a porteira deverá ser aberta com a condenação eventual do deputado Daniel Silveira, que acende uma luz muito incandescente em relação à figura presidencial, porque ele está vendo que assim que ele perder o mandato, o caminho dele será o mesmo. Por enquanto, o Bolsonaro ainda é útil para uma estrutura econômica aqui no nosso país. Ele é uma dessas peças nessa grande máquina que amassa, que espreme o povo brasileiro. Infelizmente, muitas pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro não têm essa noção. São pessoas que são seduzidas por um discurso falso do Bolsonaro, um discurso de um falso moralista. As pessoas acreditam nisso e, ao mesmo tempo, que não percebem que na área econômica elas estão sendo roubadas, elas estão sendo cada vez mais empobrecidas, cada vez mais as nossas famílias ficam sem perspectivas, cada vez mais a nossa nação está sendo entregue a todo tipo de interesse internacional. Sequer o vocábulo patriota ou patriotismo, esses vocábulos podem ser associados à figura do Bolsonaro, porque patriota vende, vende, vende e vende tudo que pertence ao Estado brasileiro, degrada cada vez mais as condições do povo brasileiro, degrada as nossas florestas, entrega todo o meio ambiente para todo tipo de criminoso para poder fazer alguma coisa contra o nosso país, que internacionalmente queima a imagem do nosso país, prejudica economicamente o nosso país. Pois bem, esse é um patriota? Então, é uma figura que faz discursos da boca para fora. Bom, o que reforça essa linha que eu digo para vocês que não tem condições, não há condições externas nem internas, que internamente o Bolsonaro ele conseguiu comprar, cooptar muitos militares. Mas muitos militares que não estão cooptados por essa situação toda que o Bolsonaro está comandando dentro da administração pública, têm mostrado exatamente que, apesar de serem pessoas de direita, são pessoas que têm algum tipo de princípio, que realmente respeitam as instituições, que realmente têm uma visão racional da realidade, do processo democrático, de como deve funcionar uma sociedade. E me chamou a atenção ontem uma entrevista do general da reserva Santos Cruz ao site, ao canal do UOL. E ele simplesmente chamou o Bolsonaro de covarde, porque covardes não lideram absolutamente nada. Então é por isso que o general foi muito incisivo, né, matéria muito interessante, vou colocar o link para vocês aqui, onde ele atesta que o Bolsonaro ele implementou aqui no nosso país a quebra de qualquer respeito institucional, respeito a seres humanos, respeito à administração pública, respeito à presidência da República, enfim. É um sujeito corrosivo. E sobre a sua possibilidade de fazer alguma coisa
contra o nosso sistema político, o general disse o seguinte, vamos lá. Fazer alguma coisa? Pode ir. Pode fazer nada, não vai tentar nada. Não vai tentar nada, e se quiser tentar, tem validade, tem, mas vai na frente. Lidera, e não empurra os outros e fica para trás, porque normalmente o sujeito que simula violência é covarde. Então, você quer fazer alguma coisa? Faz, mas vai na frente, vai e faz, comanda, vai na frente. Seja o primeiro. Ô, general, então, o senhor, desde quando o senhor saiu do governo, o senhor disse que... Então, o que o Santos Cruz deixou bem claro, né? A sua total falta de crença e que o Bolsonaro seria capaz de fazer qualquer coisa, porque covardes não lideram absolutamente, covardes com C maiúsculo. Pois bem, então esse é o primeiro ponto. Outra questão também que eu tenho falado muito aqui com vocês é sobre como o Estado brasileiro está capturado por uma superelite econômica. Não é só Bolsonaro que funciona como um fantoche que ajuda o esmagamento contra o povo brasileiro, inclusive em relação a muitos bolsonaristas absolutamente sequestrados mentalmente, né, para acreditarem nessa figura, né? Existe também dentro dessa estrutura, para manter todo esse massacre, o controle da Procuradoria-Geral da República, que poderia tirar o presidente da República através de vários processos, o Poder Judiciário, o Parlamento Brasileiro, quando se tem ali o Arthur Lira, tem o Pacheco, enfim, quando teve também anteriormente o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, enfim, toda essa estrutura faz com que nada no plano econômico seja modificado aqui no nosso país. É como se nós estivéssemos hoje sendo governados por fazendeiros na época da escravidão, né? Senhores de engenho, que se reúnem numa casa grande e determinam quais são os postos-chave que eles devem dominar para que a escravidão não termine. Felizmente ela terminou porque, além de ser uma situação absolutamente iníqua, desumana, ilógica, irracional, contou também com muitas pessoas como você, como eu, naquela época, que lutaram contra esse tipo de sistema. E é o que a gente faz aqui hoje. Nós vamos lutar, gente, contra uma massa de desinformações muito grandes, mas nossos canais aqui, eles tendem a crescer na medida que as pessoas busquem cada vez mais informações. E você vai ter um papel muito importante. Toda vez que você compartilha um vídeo do nosso portal para alguém, e esse alguém passa a ter uma dúvida, uma reflexão crítica sobre o que está acontecendo aqui no nosso país, você está ajudando com que a realidade brasileira seja transformada. Pois bem, dentro dessa estrutura absolutamente, essa engrenagem que amassa o povo brasileiro, a gente tem a Procuradoria-Geral da República com um servidor público que está absolutamente corrompendo a Procuradoria-Geral da República na medida que ele não faz aquilo que o papel constitucional da Procuradoria-Geral da República exige, ou seja, investigar, processar, abrir inquéritos contra criminosos que são reconhecidos pelo nosso país. Aonde estão todas as informações da CPI, que apurou ali os criminosos pela Covid aqui no nosso país, pela pandemia no nosso país. Todos aqueles que agiram por omissão, por ação, por corrupção. Aonde estão todos os desdobramentos daquela CPI? O senhor Augusto Aras simplesmente está sentado sobre essa montanha de informações e também essa montanha de pessoas que morreram. E o senhor Augusto Aras tem que ser processado, sim, assim que ele sair da função que ele está ocupando hoje, para responder oficialmente por que ele agiu dessa forma prevaricadora à frente da Procuradoria-Geral da República. E ontem ele foi interpelado, isso também não saiu na grande mídia, por 2 brasileiros que fizeram uma série de cobranças políticas ao senhor Augusto Aras. Não foi uma abordagem para ofender, xingar de vagabundo, de isso, aquilo. Não. Fizeram pontuações ali extremamente duras. O senhor Augusto Aras está com a roupa branca, tentando ali, a roupa clara, né? Tentando ali ficar disfarçado com uma máscara. À frente uma pessoa tenta se colocar ali para protegê-lo. E ele teve um comportamento absolutamente covarde. Ele simplesmente não enfrentou de uma forma como qualquer pessoa que tem dignidade enfrentaria uma acusação ou uma cobrança, né? Ali ele não pôde fazer nada, ele não pôde chamar a segurança, ele não pôde processar a pessoa, então ele teve que escutar verdades e ficou absolutamente calado e acovardado. Impressionantemente, nenhuma nota saiu nos grandes veículos, mas a gente vai repercutindo aqui, né? Vamos acompanhar aqui, gente, se você não viu,
o que aconteceu, tá? Essa cobrança não é, como eu digo a vocês, um xingamento. O propósito ali foi outro, a gente tem que salientar esse tipo de diferença, né? Vamos lá. Na Rodezinho em Paris é legal aí abrir processo, procurador. E aí, vamos lá investigar, procurador? Ou vai continuar engavetando aí? E aí, vamos lá, procurador, fazer o seu trabalho? Funcionário público. E aí, procurador, vai fazer o seu trabalho? Vai abrir processo? Vamos investigar, procurador? Vamos investigar lá, Bolsa Aluno do MEC, vamos investigar pastor fazendo reunião, vamos investigar lá o Bolsonaro gastando milhões em Viagra do Exército. Cadê a investigação, procurador? Então, gente, a situação foi extremamente constrangedora, ao mesmo tempo que ela foi reveladora também. E o senhor Procurador-Geral da República estava ali, né? Eu não sei como é que uma pessoa consegue ter esse tipo de comportamento, né? É uma coisa muito cínica, né? Alguém que dá apoio assim tão descarado ao Bolsonaro e protege todos os crimes que ele comete e que cometeu ao longo da pandemia, o que a gente pode esperar desse tipo de situação? Então, gente, a gente tem que continuar cada vez mais ilustrando e elucidando esse tipo de situação, porque cada vez mais o povo brasileiro está sendo vítima de um envenenamento, uma lavagem cerebral. Ontem, por exemplo, no Jornal Nacional, isso é uma matéria que eu tenho que comentar aqui com vocês, né? Do jornal fazendo um ativismo econômico para beneficiar banco e espremer cada vez mais as pessoas mais simples, mais necessitadas. Gente, essa matéria aqui é uma matéria infame. Eles dizendo para o cidadão, e que vai retirar agora uma grana do fundo de garantia, quem tem saldo ainda de fundo de garantia, e detalhe, não é um dinheiro extra, é um dinheiro do cidadão que ele está retirando, que vai fazer falta para ele lá na frente. A matéria induz as pessoas a retirar esse dinheiro para pagar dívidas. E dívidas com quem? Com banco e com cartão de crédito, não é para comer. E eles pegam um exemplo, uma matéria, que é um verdadeiro assinte, que eu vou colocar aqui um trecho para vocês aqui, pegando um trabalhador, uma pessoa numa situação muito difícil, quer dizer, esse cidadão vai pegar dinheiro, pagar dívida com o banco, vamos lá. O saque extraordinário de até R$1.000 do FGTS começa amanhã para quem nasceu em janeiro. De domingo a domingo, essa é a rotina do seu Paulo. Ele trabalhou durante 30 anos como vigilante de hospital, foi afastado por problemas de saúde e hoje precisa complementar a renda. Acorda cedo e transforma recicláveis em comida na mesa da família. Às vezes eu chego em casa com 30, 20 reais no bolso. Aí a minha função é fazer o quê? No mercado comprar alguma coisa, porque para completar o armário. No dia a dia apertado, o seu Paulo deixou de pagar 3 meses de condomínio, R$280, e pretende usar o saque extraordinário do FGTS para se livrar dessa conta. Quero quitar o condomínio, que é para o pessoal me olhar mais alegre, mais contente, para a situação ficar boa. Assim como o seu Paulo, cerca de 42 milhões de trabalhadores têm direito ao saque extraordinário do FGTS. O valor pode variar, mas o limite é de R$1.000, e a principal orientação dos especialistas é usar esse dinheiro para pagar as dívidas. Na conta do FGTS, o dinheiro rende 3% ao ano. Ou seja, R$1.000 viram 1.045 depois de 12 meses. Nesse mesmo período, a dívida do cartão de crédito aumenta em média 360%. R$1.000 de dívida viram 2.800 em um ano. E no cheque especial... Gente, é uma das matérias mais cínicas e pilantras de ativismo econômico que eu já vi na minha vida. Enfim... É uma cara de pau muito grande, né? Enfim, mas a gente tem que colocar essas coisas aqui para alertar as pessoas. Uma pessoa que está puxando carrocinha, ele vai pegar R$1.000, se ele tiver, né, ainda de fundo de garantia, que não é dinheiro dado, volto a frisar, que a matéria não informou isso também, né? Pelo menos de uma forma muito aberta. Então, o cidadão que está assistindo o telejornal vai falar, nossa, o governo está dando R$1.000 para cada pessoa. Pois bem, foi uma situação absolutamente absurda que a gente vai o tempo todo salientar aqui no nosso portal todas as vezes que aparecer. E para finalizar, gente, ontem eu falei para vocês que o Bolsonaro ele iria gastar dinheiro público, que ninguém ia falar absolutamente nada, como não falou nos grandes veículos de comunicação, que ele ia fazer campanha eleitoral com dinheiro público e que ele seria ali homenageado por grupos de religiosos, né? E aí eu pergunto a vocês, que pessoa de fato que se identifica com Jesus, que olha para Bolsonaro e diz assim, vou apoiar essa criatura? E hoje saiu um artigo muito interessante no UOL, do Ronilson Pacheco. E ele diz o seguinte, aquilo que eu já digo para vocês também.
Definitivamente é impossível ser bolsonarista, apoiar esse governo, cogitar a possibilidade de votar em Jair Bolsonaro e ser evangélico, ou ao menos coerente com o evangelho. Repito, é inconciliável. O apoio a Bolsonaro e a seu governo é um atestado anti-evangelho, anti-Jesus. Sim, estou sendo tão taxativo quanto os bolsonaristas cristãos gostam de afirmar, e afirmo convictamente. Mas é isso mesmo, não há razoabilidade, não há coerência, não há conciliação. O conservadorismo bolsonarista envergonha e trai a mensagem de Jesus. As lideranças evangélicas que ainda estão no barco bolsonarista estão por si mesmos e sua ideologia rancorosa. Então, estamos aqui diante de um evangélico, de um pastor, de um pesquisador que está dizendo aquilo que qualquer pessoa de mínimo senso pode enxergar, que há uma exploração dessas estruturas para fins políticos e essas estruturas que reúnem muitos negociantes que fazem da fé o seu modo principal de amelhar recursos, né, é uma aproximação com o governo, ou buscam uma aproximação com o governo para terem cada vez mais concentração de recursos. Gente, nosso papo aqui está nesses improvisos todos que vocês estão vendo, mas o importante aqui é tentar cada vez mais transmitir o conteúdo. E ao longo desse ano seremos muito importantes, apesar de não termos o mesmo poder dos grandes veículos de comunicação, mas quando a gente coloca algumas verdades, elas vão chegando longe, né? E quando você distribui, recomenda o nosso portal, a gente chega a mais pessoas e a gente vai aos poucos, né, despertando mentes e corações. É nisso que eu acredito. Gente, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Perdoem as falhas técnicas e a gente vai se encontrando aí no nosso portal no próximo dia, tá bom? Um abraço, tchau.